momento que lá fora a guerra está acontecendo, guerra física, mas também aqui espiritual, né? Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, de número 3, do verso 19. Acredito que Abacuque estava pensando justamente conforme esse louvor que cantamos. Não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus e tocarei o seu corpo enfim. O descanso que todos nós almejamos, a paz que todos nós buscamos, o choro que não vai ter mais, somente sorriso nos nossos lábios, na nossa boca, confessando que só Jesus é o Senhor. Amém? Diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas vides, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém? Amém. Deus seja louvado nesse momento. Como é bom saber que essa questão de tribulação não é de agora, porque isso nos leva a entender que depois do Éden tudo mudou, não só para a nossa geração, mas como foi também para a geração passada, e assim vai ser. Então você vê aqui o profeta Abacuque profetizando num tempo em que sua nação, o Reino do Sul, estava à beira de um colapso, porque retardou o seu arrependimento e não aprendeu com os erros de seus irmãos do Reino do Norte, Israel, que foram levados cativos pela Síria e entraram também, inevitavelmente, no corredor escuro do juízo. Era simples. O princípio de Deus é arrepender e viver. Ou não se arrepender e sofrer. O cálice da ira de Deus pode demorar a se encher, mas quando ele é transbordado,
quando ele transborda, o juízo de Deus é iminente, é inevitável, é impossível escapar das mãos de Deus. Para onde eu irei? Eu vou para o fundo do mar, o Senhor está lá. Eu vou para o mais alto monte, ali o Senhor também está. Não adianta eu e você, não adianta o ser humano tentar se esconder de Deus, pois Deus vai achá-lo. Porque os homens, eles burlam a lei. Eles corrompem os tribunais dessa terra. Mas jamais engana aquele que se assenta no alto e sublime trono. O homem pode esconder seus crimes e sair ileso dos julgamentos humanos. Porém, jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda a mente e coração, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem como escapar desse Deus. Não tem como. O livro de Abacuque contém uma conversa entre Abacuque e o próprio Deus. Esse Deus mesmo, altíssimo, poderoso, vencedor de todas as batalhas. Mas não é diferente de outros diálogos de alguns profetas com o Senhor no decorrer da história. Os argumentos de Abacuque são sinceros, são audaciosos, marcantes que denotam preocupações a respeito do povo de Israel, a respeito do povo de Deus, diante do plano que Deus tinha para colocar em prática, mas esse plano deixou Abacuque em espanto, pois a perda era certa. Imagine você, sentado em um lugar, tirando férias, e talvez você é levado por Deus para um monte alto, e Deus começa a mostrar para você a desgraça que viria. Eu fico imaginando, quando eu imagino Abacuque vendo tudo isso, como naquele momento ele se sentiu? Esses dias aí, o governador do estado do Rio de Janeiro, dias atrás, declarou que havia uma chuva aí forte, não é verdade? Um dia antes declarou um ponto facultativo. Não só ele, mas também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro também alertou o povo. Meus amigos, se uma chuva que foi declarada que seria realmente para nos preocupar no dia seguinte, porque é fato que alaga, é fato que vem vento, é fato que tem raios, é fato que tem tudo isso. Se isso que é noticiado na televisão, no rádio, nas redes sociais, nos apavora. Você imagina Deus, o próprio Deus, falando com o profeta Abacuque o caos que iria vir. Eu fico imaginando um homem desse. Como é que ficou o coração desse homem? Então isso reflete o profundo desespero
e a emoção que os justos podem sentir nos momentos de grande sofrimento e perda. Uma palavra que veio ao profeta. Parece que Abacuque faz um diálogo dos nossos dias. Ele tira uma foto do tempo em que vivemos e esmiuça as entranhas da nossa geração. Ele vê o mundo com os olhos de Deus e interpreta a vida pela ótica do Criador. Abacuque começa a sua profecia com um lamento e a termina cantando. João foi diferente. João, na ilha de Pátmos, ele vê tudo o que há de acontecer. Eu e você não conseguimos enxergar o Apocalipse, vamos colocar assim. Como há pouco tempo foi falado até mesmo no carnaval por uma senhora sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Quem deu ouvido, quem entendeu, se preocupou. Mas até aqueles que sabem que é uma verdade, também se espantou, se preocupou. Você vê alguns filmes dizendo do fim do mundo, aí tu vê ondas gigantes, tu vê chover fogo no céu, tu vê a cratera se abrindo no meio da cidade, você vê furacões, vulcões, você vê pragas, às vezes você vê no filme coisas que você se deparar no teu pessoal, ou frente a frente, tete a tete, tu vai falando, acabou, não tem mais solução. Então só de ver um filme desse, alertando isso tudo, o nosso coração se enche de tremor e temor. Nós temos medo. Nós temos medo. Então, o profeta, ele lamenta pelo que estava por vir. Entre o período de lamento e o de cântico do profeta, o que produziu a mudança no coração de Abacuque. No mesmo instante que ele estava parado, atônito, com medo, ele lamentando por aquilo, o que produziu no coração deste homem, o que aconteceu naquele instante, certamente o profeta sabia da certeza, da soberania de Deus no controle da história e da vida do seu povo. Ele estava crendo na promessa, porque ele sabe que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele guardou a palavra da promessa. Por mais que em algum instante Abacuque estava lamentando, estava com medo, algo dentro dele brigava com a sua carne, o espírito contra a carne, aquele negócio, e ele consegue ter paz de entender que esse Deus que o revelou essas coisas era o Deus soberano da história. Era o Deus que zela pela palavra dele mesmo. Isso é bom demais.
quando no nosso íntimo, dentro de nós, algo está brigando, algo está querendo aflorar, o medo, o choro, o ranger de dente. Vem a paz, que excede todo entendimento, a paz que vem do alto e tranquiliza o nosso ser. Veja os versos que lemos atrás agora. Olha o 16, vai dizer assim: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Falávamos daqui a pouco, anteriormente, sobre o quê? Em silêncio. Não é verdade? Olha como é que são as coisas. Louvado seja Deus. Em silêncio, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Olha só, em silêncio. Se você sabe que vai vir o dia da angústia, você imagina. Estava conversando com minha esposa em casa, e estávamos falando sobre pessoas que têm poucos dias de vida, com um câncer, às vezes toma em 3 meses, 1 ano, 2 anos. E eu falei para ela, assim, eu fico tentando me colocar no lugar dessa pessoa, recebendo uma notícia do médico dizendo: você só tem 3 meses de vida. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Abacuque, ele fala: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele sabia que Deus estava zelando pela palavra dele. Podemos dizer que em meio a uma poderosa fala do Deus vivo, Abacuque tem o seu ventre comovido como o poder da voz do Senhor. Pois quando Abacuque vai dizer: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Abacuque número 3, verso 2 vai falar isso. Ouvi falar da tua fama. Podemos observar a sensibilidade, o reconhecimento e a confissão desse profeta que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que governa o céu, é o Deus que governa a terra e governa o seu povo com a sua exortação de amor. As pessoas, muitas das vezes, olham para Israel hoje e realmente choram por isso, por tudo que está acontecendo, e não é de hoje uma guerra dessa. Essa guerra vem de milhares de anos. Então, Deus exorta o seu povo com amor. Nós choramos, nós vemos, mas Deus exorta o seu povo com amor. O medo que tomou a alma do profeta Abacuque é o medo de um mero mortal, que no seu interior o medo faz com que os seus órgãos se movimentem ao escutar a voz de Deus. Porém, Abacuque não estaciona, ele continua, não para o seu olhar no seu interior. Pelo contrário, ele vai além do interior, ele olha para Deus. O olhar de Abacuque, nesse momento, não é para os seus problemas agora, e sim em quem ele confia plenamente, sem oscilar.
É através da sua fé, ele consegue descansar em Deus, mesmo sabendo da sentença do Senhor. Como é que você descansa? Coloque seu filho no sofá e fala para ele tudo isso que Deus falou com Abacuque, para ver se ele vai descansar. Sabe por quê? Porque a minha fala para com meu filho é diferente. Mas a fala do nosso Deus soberano, quando Ele abre a boca, os nossos órgãos se estremecem, se movimentam. Algo acontece dentro de nós que parece que estava fora e vai para o lugar. É isso. E aí no 17, Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Talvez Abacuque esteja olhando para o horizonte de um campo, e nesse olhar ele consegue ver o terrível dia que aconteceria a assolação. Quem sabe pode ser que ele tenha enxergado uma seca, onde não dá mais para plantar e colher. E agora pode observar o grande dia do Senhor. Talvez ele estava enxergando nesta ótica. E agora ele pensa: para onde eu vou? Para onde ir? Para qual local, qual lugar Abacuque pudesse se esconder para escapar do terrível dia do Senhor? O que podemos dizer do campo? Será que podemos dizer que o campo é um lugar onde deveria ser verde, como está escrito em Salmos? E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. No pensar de Abacuque, pode ser que ele estivesse pensando de como Judá era abençoado e agora não tem onde tirar alimento, pois o campo não floresce mais. Mas na vide não tem fruto, e o produto da oliveira vinha iludir ou enganar. Pois agora Abacuque sabe que é inevitável se esconder do terrível dia que estava por vir. Gostaria de ressaltar algo aqui que é muito importante nesse verso. O profeta Abacuque, mesmo com o seu olhar no horizonte, tentando entender tudo o que se passava, ele surpreende os leitores desta mensagem com um simples ato de fé no Deus de Israel, onde o profeta vai dizer: mesmo que tudo isso que eu estou enxergando no horizonte, venho lhe dizer, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, mesmo sabendo que a seca viria, mesmo sabendo que aquela árvore não daria fruto, mesmo sabendo que no curral não teria mais gado, mesmo sabendo que secasse os rios, mesmo que não houvesse nada disso, eu exultarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu me dobrarei diante desse Deus, o Deus da minha salvação. É incrível ver a fé desse profeta, mesmo sabendo que a terra iria falhar com a sua provisão. Mas Abacuque olha para a terra e vê que, na verdade, quem traz a provisão não é a terra, e sim o Deus que criou a terra. Mesmo que se não houvesse terra, Deus
traria a provisão. É tipo aquilo, se Deus mandar você sentar, não olhe para trás para ver se tem cadeira, sente, porque Deus, Ele provê. Porque muitas das vezes a nossa fé está baseada no que nós estamos vendo. Porque quando Deus manda você sentar e você olha, porque você sabe que existe uma cadeira, mas se não existir uma cadeira, você sentaria? Será que podemos compartilhar Abacuque, ou melhor, comparar Abacuque com o nosso amigo Jó, em seu terrível dia, sabendo que estava pronto para perder tudo? Só não perderia o seu alvo, que era Deus, o Deus Todo-Poderoso de sua vida. No 18, ele vai dizer: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É interessante ver o profeta tendo essa certeza, sabendo que estava chegando dias difíceis, que o juízo estava se aproximando, e todos sujeitos ao sofrimento, todos, sem exceção, todos iriam passar por dificuldades. Todos iriam padecer necessidade. Abacuque, nesse verso, ele consegue passar confiança, resistência e certeza quando observa o sofrimento passando pelos seus olhos, pois sabia que em sua vida existia um Deus onde o profeta acharia conforto e esperança, no tocante que sua alegria estava centrada no Deus Altíssimo. Nós cantamos: em teus braços é o meu descanso. E será que é uma verdade? Às vezes a gente canta e tudo que nós cantamos, muitas das vezes, é uma mentira cantada por nós. Por mais que seja a verdade, o descanso nos braços do bom mestre, mas se a gente canta sem fé, se torna uma mentira, porque nós não praticamos o que estamos cantando. E aí ele vai dizer no 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Que salmo de Abacuque! Abacuque gerou um diálogo com Deus em forma de cântico em sua oração. E isso nos faz lembrar de vários episódios em Salmos, onde vemos uma ligação nos atos da fala do profeta. Podemos expor algumas passagens, como em Salmos 81, em Salmos 18, 46, 37, entre outros na história da revelação, onde não deixam dúvidas de que o profeta teria um diálogo com Deus em relação à intervenção divina na história do seu próprio povo. Então podemos fazer uma referência ao Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Abacuque, com essa expressão, Deus é a minha fortaleza, praticamente está se referindo ao cuidado que o pastor supremo, que é Deus, tem para com as suas ovelhas, pois Abacuque tem um Deus suficiente, de nada teria falta. Aonde está o nosso pensamento? Aonde está o nosso coração? Qual é a firmeza dos nossos pés? Onde eles estão? Será que os nossos joelhos estão
querendo se pegar a se vacilar diante de Deus? Será que o nosso olhar está desviado num momento que não deveria estar? Será que as nossas mãos não estão mais erguidas para segurar as mãos do nosso bom mestre? Será que a nossa fé está indo embora e a gente está perdendo a visão da promessa? A promessa está aí. Deus irá cumprir. E esse nosso Deus poderoso está nos dizendo que o Filho dele vai voltar. Essa é a promessa que irá ser cumprida tão breve. Escute uma coisa, meus irmãos. Mesmo em meio à tribulação, à perda, à crise, a dor, o medo, creiamos no Filho de Deus, pois só nele de nada teremos falta, pois Cristo Jesus é suficiente para nós. Amém. O profeta Abacuque estava andando com suas pernas trêmulas, sem firmeza, sem ação para prosseguir, mas Deus está estabilizando os passos da sua igreja, os passos das suas ovelhas. Deus estabiliza então o caminho do profeta Abacuque. Isso era suficiente. Em Salmos vamos ter um parâmetro da provisão de Deus. Em Salmos 18:33 vai dizer: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou ao meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. A corça é um animal ligeiro. O salmista compara o seu desejo por Deus com o desejo da corça pelas águas. Ele usa a figura de um animal que chega ao ponto do desespero quando lhe falta algo que é essencial à sua vida: a água. Jesus é a água viva que precisamos. É isso que gera em nós uma satisfação em examinar minuciosamente este capítulo, pois a cada estrofe de sua melodia, Abacuque demonstra sua fé na melodia que suas incertezas vão sendo resolvidas no que se refere à justiça de Deus. A submissão de Abacuque no tocante ao diálogo que se teve anteriormente já não tem o mesmo peso ou o mesmo tom de voz. O profeta agora eleva o seu pensamento finito, tentando chegar ao infinito, e Abacuque não consegue, porém Deus demonstra para ele, para o profeta, que ele é humano e é dependente, totalmente dependente do Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: senta aí, você é um vaso simplesmente. Eu faço de você o que eu quero. Senta aí, enxergue a minha salvação. Senta aí, sinta a minha salvação. Senta aí, sinta o meu poder. Senta aí, sinta o meu amor. O Senhor não economiza e faz com que o profeta visse a devastação, o terror que viria sobre o povo. Então logo o tom do diálogo modificou e a visão do profeta já não é mais a mesma, e sim um olhar de submissão ao Criador. E logo Abacuque consegue manter o foco na única esperança viva de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, Deus que criou a terra. Como pode alguém olhar para
para um prédio tão lindo, que foi construído por homens, que foi projetado por homens, e quando olha para um mundo tão lindo como esse, para uma simples planta que não tem nem 1 metro de comprimento, de altura, e dá fruto, e você fala, de onde vem isso? Como pode você olhar para o mar e achar que não existe um Criador? Como pode você passando por algum local e você vendo um pássaro voando, se alimentando sem trabalhar? Como pode nascer no deserto uma rosa? Como pode no profundo do mar existir esses peixes tão maravilhosos, tão lindos? Como pode você olhar para uma estrela e ver brilhar? Ou então ela ir para um lado e para o outro e você não acreditar e não enxergar que existe um Criador para tudo isso? Como pode você olhar para o espelho e desacreditar num Deus que criou você, que me criou, que nos criou? Existe um Deus soberano, existe um Deus criador, existe um Deus que fez o céu e a terra, fez o sol, fez a lua, fez a porção seca e tem as águas, fez você, nos fez. Como pode um Deus tão lindo não livrar o povo dele daquele dia? Ele é tão bom que ele avisa. Esse Deus é tão bom que ele avisa o que há de vir. Ninguém se pegará surpreso. Ninguém. A palavra está posta. E eu sigo para a conclusão. Com base nesse capítulo, podemos observar que essa mensagem ecoa nos dias de hoje, e o mundo já passou por diversas calamidades, como por exemplo a própria pandemia que nós passamos há pouco tempo. Olha a crise lá do Plano Collor. Quantas pessoas perderam tudo? Olha o Holocausto. Quantos judeus perderam suas vidas? Olha essa guerra que está acontecendo no Oriente. Olha essa batalha política que estamos vivendo no nosso país. É bem provável que algumas pessoas tenham se queixado diante de Deus por isso e outros motivos. Mas nós não podemos desfalecer. É bem verdade que somos carnais, humanos, limitados e fracos, passando por provações diárias nesse mundo. Abacuque nos deixou uma mensagem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mas a fé do profeta envolve opções aqui, queridos, mais ampla do que o sofrimento pelo pecado, pois ele, justamente com o remanescente que persevera em fé, também suportarão todas as provações. Sua entrega de todas essas coisas nas mãos do Senhor antecipa que ele crê no Deus que traz a provisão, que nos livra do dia mau. Lembra do apóstolo Paulo, que mais tarde declararia: perdi todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Às vezes você vai perder muitas coisas, mas não todas. Pode até perder algumas. Por quê? Para ganhar a Cristo. Podemos aprender a olhar com os olhos espirituais e colocar a nossa fé em Deus, um Deus Salvador que nos fortalece em nossa caminhada. E assim podemos deixar de debater com Deus e se submeter à sua vontade soberana e regozijar sempre no Senhor, para a glória de Deus Pai, para que a sua obra salvífica opere em nós por intermédio de Jesus Cristo. Mesmo o próprio profeta padeceu privação, escassez, situação de pobreza, de todas as coisas que ele estava necessitando. Contudo, ele iria viver. Ele padeceu por tudo isso. Mas ele sabia que ele iria viver. Ele se regozija agora em Deus. Parece que Abacuque está subindo ao pico do mais alto monte agora, para gritar, como está escrito: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque, número 2, do verso 4, você pode ler. O justo viverá pela fé. Que nessa manhã você possa tomar posse do que está escrito, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Salmo 125. Queria orar com você nesse momento, que você possa confiar nesse Deus poderoso nos dias que estão nos antecedendo, nos dias que estão por vir. Serão dias bons. Mas eu queria te dizer, por mais que a igreja de Cristo venha padecer, ser perseguida mais ainda, eu queria lhe dizer: o justo viverá por fé. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, Ele nos livrará desse dia, pois Ele é bom e é fiel. Vamos orar a Deus. Senhor Deus bondoso, se assim for, escute o clamor de sua igreja, pois estamos passando por momentos difíceis, estamos cansados, muitas das vezes não conseguimos levantar a nossa face, pois a incredulidade chega e toma o nosso ser. Muitas dessas vezes, ó Deus, mas o Senhor sabe o quanto queremos prosseguir de fé em fé, para que a glória não seja nossa, e sim do Senhor Deus Todo-Poderoso, sim, o Deus de Abacuque, o Deus que livrou o seu povo do Egito, das mãos de Faraó, o Deus que não perdeu nenhuma batalha e nem perderá, pois domina tudo e todos. Seja o vosso querer e o realizar em nós, ó Deus, pois é em nome de Jesus que estamos orando a Ti, pois estamos aprendendo a viver por fé no Cristo que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus Pai.
meu Deus. Escuta o clamor, ó Pai querido, da tua igreja. E que nessa manhã tu possas, ó Deus, olhar para nós e ver o quanto nós precisamos de Ti. Louvado seja o Teu nome para sempre. Aleluia. Você possa nesse instante adorar o Senhor, porque Deus é bondoso, porque Deus é maravilhoso.